Fala galera, eu sou o Gui do Tática Alvinegra e estou aqui mais uma vez na Rádio Botafogo para gravar um vídeo para vocês. E o tema de hoje não poderia ser outro. Com a demissão do Chamusca agora pela tarde, a gente vai trabalhar aqui alguns erros de posicionamento, né? Como o Chamusca atrapalhava o desempenho individual de alguns jogadores, como Pedro Castro, Oyama e até o próprio Chay. E o que o nosso próximo treinador não deve repetir em questão de posicionamento, em questão de esquema de jogo, em questão de função de cada jogador individual, o que esse treinador não pode repetir, né, nesse trabalho que vai começar. E o primeiro jogador que eu quero abordar aqui, nessa situação em que o Chamusca acabou piorando com o passar do tempo, é o Pedro Castro, que era um jogador que desde o início sempre teve um bom desempenho, fazia gols fora da área, era importante no esquema do Botafogo, mas que com o tempo foi perdendo, né, esse desempenho bom que ele vinha tendo. E isso aconteceu por causa do Marcelo Chamusca. Agora eu vou trazer aqui na tela para vocês alguns posicionamentos do Pedro Castro ao longo dessa passagem dele no Botafogo. Repare como o jogador do meio atua em todas as funções e posições possíveis no meio de campo, chegando até a ser um camisa 10. E isso foi muito contra o estilo de jogo do Pedro Castro, que a gente sabe que é um volante de imposição física, um cara que gosta também de armar o jogo, que tem uma finalização de fora da área muito forte. Se vocês forem ver, como eu estou mostrando aqui nesses mapas de calor, o Pedro Castro variou muito nessa questão. E recentemente variava para pior. Por quê? Porque agora, nessa segunda imagem que eu trago aqui para vocês podem reparar como o Pedro Castro diminui gradativamente a quantidade de finalizações que ele dá. Nos 6 primeiros jogos dessa Série B, né, antes dos últimos 4, o Pedro Castro apresenta uma média de 2 finalizações por jogo, assim como em toda a passagem pelo Botafogo, incluído estadual e também Copa do Brasil. Nos últimos 4 jogos, o Pedro Castro muda completamente. Ele tem somente 4 finalizações, estabelecendo uma média de 1 por jogo. Ou seja, ele corta pela metade uma das principais características que ele tinha. E isso é dedo do Chamusca, é instrução do Marcelo Chamusca. E aí a gente entra na última questão. O Pedro Castro deixa de ser um jogador box-to-box, né? Deixa de pisar na área, deixa de ficar perto da finalização, mas em compensação também não ajuda muito na criação. Por quê? Porque nas últimas partidas a gente teve o Oyama nessa criação ou o Barreto. Então o Pedro Castro fica completamente fora e ocupa ali um espaço nulo. Ele nem ataca, nem defende, nem cria de trás, nem chega lá na frente. Então, é uma amostra clara de como o Chamusca interferiu no seu desempenho e vem piorando individualmente com o passar dos jogos. E trazendo agora para o futebol do Oyama, como o Chamusca afetou o desempenho dele, que no início foi muito bom, mas já vinha caindo um pouco antes dessa última lesão, é aquela questão que a gente já abordou também do Oyama ser um primeiro volante. Ele é um cara que faz muito bem a saída de bola. Ele é um cara que explora os lançamentos, explora as costas do adversário. E nos primeiros jogos contra o Náutico, até contra o próprio Sampaio Corrêa, o Oyama de primeiro volante tinha uma visão muito interessante do jogo. Ele fazia os passes muito bem, tem a característica da bola longa, que é uma das suas principais qualidades, e com a entrada do Barreto e a passagem do Oyama para segundo volante, ele perde toda essa questão das bolas longas. Agora aqui na tela eu vou mostrar para vocês como ele experimentava muito mais bolas longas e ele passa a fazer menos depois que ele vai para essa posição de segundo volante. Então é algo que a gente consegue reparar e consegue criticar, porque o Chamusca tira o jogador da posição original, onde ele tem um jogo muito melhor, onde as suas qualidades ficam mais afloradas, para colocar em um estilo de jogo, um posicionamento que não vai aproveitar muito bem essas características. Além disso, um Oyama mais adiantado como segundo volante, ele está constantemente marcado pelos adversários. E isso implica no quê? Em que o jogador procure fazer mais dribles, procure receber a bola já girando o corpo, já driblando de maneira curta. E a gente vê isso também nessa imagem que eu vou trazer agora para a gente analisar, como o Oyama, antes do jogo do Vitória, que era onde ele jogava de primeiro volante e tudo mais, ele dá muito menos dribles do que pós-Vitória, que é quando ele passa a jogar como segundo volante com a entrada do Barreto e tudo mais. Isso aqui fica muito claro dessa questão que eu estou levantando de como o Chamusca atrapalhava. E o próximo técnico vai ter que enxergar isso, se deparar com isso e não repetir os mesmos erros do Chamusca. Então, essa imagem agora deixa muito claro isso, como os dribles
que o Oyama faz depois de ser colocado de segundo volante aumentam, porque é um jogador que precisa ali pensar muito mais rápido e está sempre bem marcado, que não favorece o seu estilo de jogo de lançamento e de visão de campo, visão de jogo. E por último, mas não menos importante, eu já quero tratar aqui de um possível jogador que vai acabar se perdendo com o passar do tempo. E trata-se do Chay. Por quê? O Chay é um jogador que se destacou na Portuguesa e se destacou no Botafogo com as suas boas atuações iniciais, sendo aquele jogador que sai da esquerda, sai de fora para dentro, buscando a diagonal, sempre tentando pisar na área 14. E com o Chamusca nas últimas partidas, ele passa a ser ali o camisa 10 da equipe, que fica ali nessa área 14, esperando a bola, entre aspas. Por quê? Porque ele não ataca a área 14, ele fica fixo, cercado de jogadores adversários e preso entre as linhas de marcação e sem ter para onde correr. Isso a gente repara já num Chay que tenta fazer o contrário do que vinha fazendo. Ele, em vez de vir de fora para dentro, buscando ali uma proximidade do gol e pisando na área 14, o movimento do Chay nas últimas partidas é exatamente o contrário. É de sair do meio para as laterais. E isso fica muito claro nos mapas de calor que eu vou trazer para vocês. A gente vê um Chay caindo pela direita aberto, caindo até às vezes pela esquerda um pouco aberto. E um Chay mais centralizado não é o que acontece constantemente. Ele está sempre se movimentando para tentar participar do jogo. Isso gera um desgaste. Isso gera lesões. A gente teve um Chay que aguentou 90 minutos contra o Cruzeiro, mas um Chay que no final do jogo já não estava naquela condição física ideal e corre o risco de lesionar um dos principais jogadores da nossa equipe. Então agora eu quero trazer para vocês também como o Chay ele precisa pensar mais rápido quando tem a bola nessa posição de camisa 10 da equipe, que eu não acho a ideal para ele, com as disputas e dribles que ele tem que fazer. Repare como aumenta muito mais a questão dos dribles quando ele está de camisa 10 e quando ele faz a questão de vir de fora para dentro. Além disso, o Chay perde muito mais a bola estando na função central, ali fixo na área 14, quando comparado à outra posição dele, de ser um meia esquerda que puxa o jogo para dentro. São todas as questões que a gente deve prestar muita atenção e tentar acertar os problemas. O Chay fez 3 gols contra o Cruzeiro, mas nenhum saiu de uma jogada que era fundamental ele estar ali na área 14. 2 pênaltis e um bate-rebate na área, que provavelmente ele já estaria na área se também estivesse jogando pela esquerda. Então, vale lembrar que a gente pode ter um Chay cada vez mais distante do gol, né, nessas últimas partidas, e o técnico que chegar não pode repetir esse erro do Chamusca. Por quê? Porque você tem o Chay longe do gol, você tira o nosso principal jogador que participa com assistências e gols, né, finalizações e gols nessa Série B, você traz ele para longe do gol. Isso vai ser completamente prejudicial a longo prazo. Então, de cara, o próximo técnico também já tem que se deparar com isso e não repetir os erros do Marcelo Chamusca. E por fim, né, com essa boa notícia da saída do Chamusca e de uma chegada de um novo treinador, de cara, como eu já repeti aqui e volto a falar, ele vai ter que corrigir esses problemas. O trabalho do treinador é fazer essa função de corrigir os erros do time à medida que eles vão aparecendo e tentar explorar ao máximo, potencializar as individualidades de cada jogador e não fazer o que o Chamusca fazia, que é o caminho inverso, que é você piorar e não jogar usando as individualidades, as boas características de cada jogador. Então, esse é o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado a quem assistiu. Tentamos falar um pouco aí do que o Chamusca vinha fazendo de errado com a questão individual dos jogadores e o que o novo técnico tem que corrigir. E bem ilustrado, facilitando o entendimento de todos. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo espaço, por assistir até aqui. Me siga nas minhas redes sociais, lá no Twitter e também no Instagram, @táticaalvinegra. E tamo junto, galera. Valeu, até a próxima. Fui!